Fala, minha gente, tudo bem? Como você não paralisar na sua vida por causa do medo? É isso que eu quero compartilhar aqui. E este vídeo, ele vai destravar milhões de pessoas. Então vamos fazer com que ele alcance o maior número de pessoas possíveis que têm dificuldade de vencer o medo em suas vidas. Medo para diversas áreas. Eu vou confessar para vocês que neste exato momento eu estou com medo. O medo ele nunca irá nos abandonar. Mas eu não quero filosofar falando que medo é importante, que precisa ter medo para A, para B. Eu não quero falar sobre isso neste vídeo. Eu quero falar aqui que você precisa destravar o medo, você precisa vencer o medo. E eu vou compartilhar aqui uma das formas que eu mais me identifiquei, tenho pesquisado, tenho visto, tem dado certo na minha vida e tem dado certo na vida de várias pessoas. Eu acredito e torço para que dê certo na sua vida também, de como você vencer o medo e paralisar o medo. Quando a gente fica com medo, a nossa tendência é travar, é paralisar. A nossa tendência é cruzar os braços, começar a procrastinar, dizer não para alguns desafios propostos em nossas vidas. Então, o medo ele tem essa capacidade de paralisar a pessoa. E quando a gente paralisa, a gente perde as oportunidades. Então, quantas oportunidades você não já perdeu por conta do medo? Quantos namoros, quantas oportunidades de trabalho, quantos projetos, quantas ideias você não levou adiante por conta do medo. Eu sou uma prova viva disso. Eu já tive muitos medos, ainda tenho. E como é que você vence? Como é que você ultrapassa essa barreira? Eu comecei a pesquisar a fonte do medo, a raiz do medo. E eu entendi o seguinte: por que as pessoas têm medo? Medo de falar em público, medo de mudar de carreira, medo de dirigir, tirar habilitação, medo de viajar de avião, medo de mudar de cidade, de estado. Aí eu comecei a pesquisar por que as pessoas sentem tanto medo, em especial quando as decisões são muito importantes. E aí eu percebi o seguinte: eu quero compartilhar com vocês exatamente isso para que você vença o medo. A gente não vence o medo porque a gente não conhece as ferramentas de como vencê-lo. Como assim, Jailton? Explica melhor. Vamos lá. A minha esposa, ela é habilitada. Não vou dizer recém, porque ela já tem mais de um ano que ela tirou a habilitação dela. Mas não tem mais de um ano que ela dirige de forma sistemática e contínua, não tem muito tempo. Mas enfim, a minha esposa ela dirige e ela tem dificuldade com alguns comandos, como subir ladeira, embreagem, curva, que todos nós, quando aprendemos, tivemos essas dificuldades. E aí, onde é que está a raiz do medo dela? A raiz do medo dela está no fato de ela não conhecer e não dominar tais habilidades. E aí o que o marido aqui fez? O marido simplesmente entrega o carro para a esposa. Recentemente nós fizemos uma viagem a São Paulo, pegamos a BR-116. Eu falei: não, amor, você vai levar. Ela levou o carro na viagem, ela trouxe o carro na viagem. E eu ali do lado dela, como um passageiro ali, no apoio, e as duas crianças atrás. E ela foi super bem, super bem. Então ela está começando a identificar e aprender sobre direção. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, como é que você vai vencer os medos que existem dentro de você? Esteja preparado sobre a situação ao qual você está enfrentando o medo. Você já viu aquela frase? Tá com medo? Vai assim mesmo? Muito bem. Então o medo ele vai existir sempre em nossas vidas. Agora você precisa se preparar sobre aquilo o qual está te travando. Falar em público.
tenho medo de falar em público e eu tenho muito conhecimento, né? Eu vou falar sobre a minha matéria, eu vou falar sobre a minha profissão, minha carreira na área da medicina, mas eu travo quando eu vou em público. Então eu te pergunto, você já estudou sobre oratória? Não é um vídeo no YouTube, não é uma palestra. Você estudou, você domina a arte da oratória? Direção, você estuda sobre direção? Você pega no carro todos os dias para vencer esse medo? É por aí que eu quero que você comece a enxergar e abrir seus horizontes. Nós não vencemos os nossos medos porque a gente não estuda sobre o que está nos paralisando. A gente não vence o nosso medo, a gente não rompe a barreira do medo porque a gente não se aperfeiçoa sobre aquilo que a gente vai enfrentar. Maratona, eu tenho medo de fazer uma maratona e ficar no meio do caminho. Vai estudar sobre maratona, vai correr sobre maratona, vai correr uma maratona, né? Treinar no dia a dia, vai treinar em ambientes desfavoráveis para quando você chegar em um ambiente favorável, isso ser fichinha. Eu costumo acordar 5 horas da manhã para ir treinar no frio, ali meio sonolento. Quando eu chego em uma prova, que eu vejo aquele ambiente, uau! Eu domino aquele medo da maratona. Minha primeira maratona que eu fiz com muito medo. Falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas eu dominei o meu medo, eu controlei o meu medo, eu venci a barreira do medo. Por qual razão? Porque eu estava treinando, estava lendo, baixei treino, pesquisei sobre alongamento, vestimenta. Quer vencer o medo que te paralisa, que tem feito você perder várias oportunidades, domine o assunto sobre o qual o medo está te paralisando. Vai estudar, vai ler sobre, vai perguntar por pessoas que já passaram por aquilo. E quando chegar o medo, você vai dizer para o medo, ok, tudo bem, eu estou aqui e eu vou fazer mesmo com medo. Se fez sentido para você, nos ajude compartilhando esse conteúdo, esse vídeo, e clique aí em curtir. E se puder, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Bom, tchau, tchau. Meu nome é Jailton Bueno. Nos vemos no próximo.